na página do Proato, e aí fica legal. Tá bom? Tá. Então, quero te agradecer muito. Eu sei que você está aí com a sua mãe também, mas você conseguiu encaixar, eu te agradeço muito. Deu tudo certinho. Eu quero agradecer bastante, Roseli. Não é convite de amigo da onça, não. Eu acho que toda vez que a gente pode conversar com os nossos colegas é sempre tão rico e tão bom. E eu fiquei feliz de você ter lembrado de mim, né? E agradecer também a todos os colegas que estão aí, que foram compreensivos no sentido da gente poder fazer nesse sistema, né, híbrido, um pouco por questões minhas mesmo, como a Roseli falou, estou aqui com a minha mãe de 95 anos, e aí era um horário difícil para eu sair. Mas já estava tudo pronto, então eu fico feliz de poder estar aqui e agradeço vocês pela oportunidade. Então, a Roseli pediu, né, para que eu trouxesse um tema que por si só já é um tema muito difícil, que é a ansiedade, né? Mais especificamente como um sintoma que a gente está vivendo dentro das nossas salas de aula nesse semestre aqui de retorno da pandemia. Sempre houve essa queixa de ansiedade entre os alunos, né? Um pouco mais difuso, mais disperso. Mas a gente tem sentido que isso está muito evidente. Não são todos os alunos, porque muitos alunos estão muito tranquilos e voltando e retomando as coisas com alegria e tal, mas tem um grupo aí que parece que preocupa, e eu acho que em todas as unidades, né? Eu ouço um professor ou outro falando, vou conversando, vou ouvindo isso, né? E, assim, esse semestre eu supervisionei 25 casos em psicoterapia breve, 25 casos no semestre inteiro. E desses 25, 23 chegaram para a gente com crise de ansiedade, com essa palavra ansiedade. Ou porque o médico mandou, ou porque o professor mandou, ou porque ele acha que está com ansiedade, mas veio. Então, essa palavra, gente, está muito. Então, a gente também precisa se apropriar da palavra, ver um pouco o que ela significa, porque está misturado aí com muita coisa. E quando a gente pergunta, né, para esses alunos, tá bom, você está com. Então, é ansiedade que trouxe você para cá, tá, mas o que é que você sente? Porque como é que você sabe que é ansiedade? O que acontece com você, né? E a descrição é uma descrição difusa, confusa mesmo, né? Porque a resposta vem assim, é uma irritação, é uma agressividade que parece que vai sair, eu tenho vontade de chorar, não sei porquê, eu tenho um medo de não conseguir fazer as coisas, né? Então, na ansiedade, há uma sensação geral, assim, de que algo não está se encaixando, não está se integrando no funcionamento da nossa vida mental cotidiana, né? E aí algumas coisas nesse desencaixe, vamos dizer assim, aparecem, né? Medos infundados, insegurança, né? Essa vontade de chorar sem identificar de onde vem o motivo, uma dificuldade muito grande de comunicar para o outro o que está sentindo e o que está pensando sobre aquilo, né? Nesse sentido, a ansiedade se liga muito a um sentimento de angústia também. Às vezes, esses dois termos até se confundem, principalmente dentro da psicanálise, é uma confusão, uma junção aí desses dois termos. Medo de morrer, de enlouquecer, de perder algo ou alguém, né? O se perder. Então, o estado de ansiedade é uma reação emocional difusa que é difícil escapar porque a gente não sabe, no momento que a gente está passando, de onde vem. E o corpo acompanha esses sentimentos, né? Porque taquicardia, sudorese, tremedeira, né? Recentemente, uma aluna mesmo, não é minha aluna, mas participei de uma situação em que ela tremia, ela não conseguia segurar a água. E ela dizia que estava ansiosa, ali no campus, né? Tremedeira, aquele suspiro, sabe, que chama dispneia suspirosa, muito chique o nome, mas é aquele suspiro de angústia, né, que a gente dá de vez em quando escapa, né, um estreitamento do peito ruim, né, que atrapalha o cotidiano. E
Então, é um mal-estar generalizado que a gente não pode desconsiderar. Quando alguém diz estou com ansiedade, vamos escutar e considerar, porque tem dor atrás dessa palavra, né? Então, muitas das pessoas que vêm conversar com a gente já chegam medicados. Isso é uma outra questão, né? A gente observa também que a medicação é quase de pronto, né? Muito característica dos nossos tempos. Eu acho que eu sou mais velha de todos vocês aí, mas no meu tempo tinha uma coisa que a gente falava assim: ai, eu tô na fossa. E os pais da gente falavam: ih, ela tá na fossa, deixa ela, que agora ela tá na fossa, né? Hoje, os nossos moços não têm tempo de ficar triste, de se entristecer, de se retirar um pouco, de se recolher ou de se irritar, né? Porque logo tem um diagnóstico e logo vem um medicamento, né? Então, a gente, na sala de aula, se depara com essas situações sem só vê o resultado disso na prática, que é o aluno se queixando, né? Bom, enfim, a gente não vai ficar aqui lutando com a teoria, né? Nossa questão aqui, acredito que seja a gente falar um pouquinho mais praticamente dessa questão. Então, acho que a gente deu uma ideia geral de que a ansiedade mexe com o intelecto, mexe com a nossa capacidade de atenção, de percepção, de memória, né? Mexe com os nossos sentimentos em relação às coisas, fica tudo muito exacerbado, ou tudo muito grandioso, ou tudo muito desativado, né? E o que a gente observa, então, é que os nossos alunos se queixam de ansiedade e de depressão também. Não era a palavra-chave, né, do nosso encontro, mas tá aí também. Muitos dizem, estou tomando antidepressivo, estou tomando ansiolítico, né? Eles relatam que eles não conseguem se organizar para cumprir prazos, eles não conseguem ter uma atenção focada para uma leitura que exija uma compreensão um pouco mais aprimorada daquilo que eles estão lendo. Eles leem o dia inteiro. Eu acho que nunca se leu tanto no mundo como hoje. O dia inteiro as pessoas estão lendo aqueles textos cifrados rápidos, né, de celular e tudo mais. A gente lê o dia inteiro, a gente, né? Mas aquela leitura que necessita um tempo, de uma degustação, não conseguem esse foco, né? Uma atenção muito reduzida e muito voltada para uma leitura pseudo-informativa e pseudo-comunicacional, né? Que vem aí pela rapidez das comunicações, né? Tecnológicas e tudo mais. Apresentam, junto com tudo isso, uma escrita muito regredida, né? Uma dificuldade de participar intelectualmente de uma conversa, discursos prontos, ok. Vem assim aos borbotões, né, que fala. E são intolerantes uns com os outros, porém repetindo discursos sobre tolerância, o que tem aí uma ambiguidade dolorosa também, né? Sim, estão muito pouco produtivos, de verdade, estão pouco produtivos intelectualmente. Não são todos, nós estamos falando de uma parcela, né, que nem é a maior parcela, mas nós nos preocupamos com esses alunos. Então, tudo isso parece que está chegando para nós de alguma forma, né, junto com os nossos alunos no retorno aqui ao nosso contato direto com eles, né? Então, a gente fala, estão voltando, eles estão voltando para a sala de aula, mas estão voltando de onde? De onde que eles estão voltando? E isso serve para a gente também, né? Cá entre nós. Mas assim, eles estão voltando de um enclausuramento, inicialmente, lá no início, muito confuso, muito brutal, né? Eles estão voltando de um lugar onde eles se viram forçosamente amarrados num espaço e num tempo, numa relação com a família, num compartilhamento forçoso e que por muitas vezes foi cruel ou muito difícil de ser administrado. Muita coisa apareceu nos núcleos familiares nesse enclausuramento aí, né?
Eles vêm de onde? Vêm de uma separação da vida social e dos prazeres da vida social, né? Com pessoas da idade deles, etc. Né? Por conta disso, houve um estreitamento, uma ligação extrema com a tecnologia, né? Como uma tábua de salvação para a saúde mental. Né? Era um jeito de se ligar com fora e também se desligar um pouco do dentro, né? Era um jeito de sair fora do rolo ali que estava acontecendo na casa e, ao mesmo tempo, uma fantasia que estava se ligando com o meio de fora. Então, eles estão vindo de um refúgio que eles criaram para eles mesmos nesse período, né? E todo esse conjunto, tem mais coisa aí, mas eu fui colocando algumas coisas só para depois a gente ir pensando, talvez ampliar isso, mas tudo isso reforçou durante esses 2 anos a fantasia de que é possível viver em grupo sem vivenciar o grupo. Porque quando a gente está cara a cara com o nosso colega que tem que dividir o trabalho, quem faz o quê, quem fala, quem escreve, quem pesquisa, tá enganchando em alguma coisa, né? Quando a gente está só mandando mensagem no grupo, a gente fala, vai se danar, você não faz nada o dia inteiro, mas quando está no olho, não consegue. Né? Então, criou-se uma fantasia de que é possível viver em grupo sem vivenciar o grupo, as coisas boas e as dificuldades. Que é possível se expor e se resguardar sem fazer um enfrentamento no real. Foram fantasias que foram sendo desenvolvidas até como defesa para aguentar a dureza da situação, né, que foi. Que é possível amar à distância, cancelar à distância, falar o que pensa, mentir, dissimular, inventar sem consequências no plano do real. Tudo isso, fantasia. Não é porque as pessoas são isso ou aquilo, ou más, ou boas, ou perversas, nada. Foi se criando esse conjunto imagético em função de uma situação real imposta, de preservação de vida, né? De autoconservação, e que mexeu, então, nas esferas do intelecto e do afeto de todos nós, cada um de um tanto, né? Mas que a gente observa isso em alguns alunos. E dentro disso, ou vamos ver, ou fazendo um entorno nisso, também a falta de ideia, né, que rodava o planeta de que um novo normal, entre aspas, né, desceria das alturas e apaziguar a humanidade, porque ela seria melhor depois de tanto sofrimento. E então tudo começa a funcionar, né? Então tudo começa a funcionar. E nós voltamos para nossas atividades, nós professores, também ambivalentes, talvez uma parte nossa também preferisse continuar, ao menos parcialmente no online, né? Sofremos tanto para nos organizarmos e agora temos que nos reorganizarmos, ou seja, nós também estamos cansados. Nós estamos cansados. E essa volta coloca esses jovens, então, diante do mundo real, não de um novo normal, porque isso não existe. Eu estou falando muito sinceramente das minhas percepções e de como eu consigo filosofar ou pensar a partir. E não é uma verdade. Estou assim me expondo muito abertamente como eu penso, né? Então eles vêm para o mundo real, que tem o que no mundo real? Tem horário, tem trânsito, tem divergência de opiniões cara a cara, tem prazos, né? E nós, professores, também cansados, né? Tentando torear tudo isso e fazer daquilo que a gente chama fazer, que é ensinar algo produtivo, prazeroso, bom, criativo, né? Então, essa parte dos nossos alunos ansiosos, tá? Em que momento eles estão? Eles estão no momento em que eles estão aprendendo a sair de um campo de inércia, né? E tendo a voltar a ter que tomar decisões no mundo real. E isso está difícil para eles. E como nem todos apresentam essa sintomatologia, a gente pode supor que a questão não é exatamente da volta, ou nem exatamente do momento do recolhimento para dentro de suas casas, né? Mas da condição de que cada um deles e suas famílias, etc., tiveram que enfrentar
durante o regime eu estou chamando de enclausuramento, né, ali, daquele momento em que a gente ficou isolado, né? Então, não são todos que são ansiosos, mas os que são ansiosos devem ter alguma história no passado que facilitou um campo de disposição para que essa ansiedade aparecesse. Famílias que levaram mais ludicamente, apesar de todo o sofrimento, talvez não tenham gerado adolescentes tão ansiosos. Famílias que ficaram muito recrudescidas ou que os ódios e as competições surgiram muito porque não tinha outras vias de escape, talvez fizeram desabrochar um campo de disposição que esses jovens já traziam dentro deles. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não olhar tão superficialmente toda essa situação. Bom, nós continuamos querendo a mesma coisa dos nossos alunos. A gente quer que eles estejam aquele conceito tão cultuado atualmente, né? A gente quer que eles sejam autônomos, né? Uma autonomia, mas uma autonomia no sentido de uma capacidade interna, né? Em determinar uma busca consciente, né? Para ele mesmo, em prol da sociedade e tudo mais. E para isso, a gente precisa de alguns freios. Toda sociedade, para poder crescer, precisa de um equilíbrio, né, de uma autoafirmação individual, né, para que exista um bem-estar geral. Se os instintos dos homens fossem irrestritos, não haveria sociedade. Então, o sentido de autonomia se liga ao sentido de identidade, e que envolve essa convicção de que nós somos indivíduos únicos, né? E que temos condição, e é bom e é natural que a gente consiga manter relações significativas uns com os outros, né? Então, eu fiquei pensando o seguinte, sabe, enquanto eu preparava isso aqui, organizava um pouco esse rascunho assim para trazer para vocês, eu pensei assim, primeiro eu pensei, esses alunos estão traumatizados. Depois eu pensei, esses alunos não estão traumatizados, né? Dependendo da personalidade individual, esse choque do enclausuramento pela pandemia foi vivido diferentemente, mais ou menos intensamente. Eles não estão traumatizados. Eles estão com dificuldade de fazer um enfrentamento da realidade. Porque eles voltaram e, na verdade, não tinha nada de novo. Tinha colega chato, colega bacana, professor insuportável, instituição irritante, instituição legal, muita coisa para fazer, mas eles encontraram um mundo, né? Então, eles não têm nada de diferente. Né? Nós, no nosso papel na universidade, é o de perceber essas dificuldades e submeter essas dificuldades ao real. Nós não podemos nos perder nessas dificuldades dos nossos alunos, nós professores, né? Que também estamos ansiosos, né? Que também temos tantas dúvidas, que também temos tanto cansaço dentro de nós, que também tivemos que ficar grudados com as nossas famílias, e agora que estava bom tem que separar, para cada um para um canto, né? Como é que a gente está? Então, essa parte nossa não pode se misturar com quando o aluno chega e fala, estou ansioso, não consegui entregar o trabalho, né? Então, quando essas ansiedades se imbricam, a gente não ajuda o aluno a sair desse lugar, né? Então, o nosso trabalho é duplo, conosco, né, na observação de como a nossa metodologia de ensino pode trazer o aluno a pensar, a se concentrar e, especialmente, né, a cumprir aquilo que a gente combinou com ele no começo do semestre, né? Se a gente percebe que é um caso gravíssimo, que o aluno está delirando lá, tá, que isso daí é fácil a gente perceber, a gente manda para a professora Roseli, a Roseli vai encaminhar para terapia, para psiquiatra, para acompanhante terapêutico e tal. Mas o nosso papel é manter esse jovem na realidade, né? A gente
vive um momento muito difícil, né? Os discursos, as falas, as queixas, os protestos, às vezes nos confundem no nosso papel, né? Então, a gente tem que exercitar a nos alinhar com o nosso aluno pedagogicamente. Uma pedagogia afetuosa, compreensiva, olhando o que está saindo do limite ali, mas para que esses alunos se desenvolvam, a gente tem que se desconectar um pouco, que é um novo momento. Não, é um momento onde a gente tem que voltar a se organizar dentro da realidade. Para não ficar edulcorando muito isso, fazer muito, né? Porque daí a gente não ajuda o nosso aluno a sair dessa condição de ansiedade, né? Ele está sentindo tudo aquilo, está tremendo, está com dificuldade, está com isso, está com aquilo, está com todos aqueles sintomas, né, que a literatura descreve e que a gente percebe. Qual que é o papel da gente? Ficar com dó não adianta, dar conselho, exatamente conselho não adianta. O que a gente tem que fazer é orientar dentro do real. Fulano, você não está conseguindo dar conta, você precisa entender por que você não está conseguindo dar conta. E a flexibilidade é importante. Eu posso flexibilizar para você me entregar isso, tal, mas combina comigo que você vai buscar uma ajuda. Né? Acho que ninguém tem que ser inflexível, a inflexibilidade não leva a nada, né? Uma vez, um terapeuta meu, falando sobre essa coisa de inflexibilidade, ele falou para mim assim, que tem um tipo de, acho que vocês devem conhecer isso, né? Tem um tipo de pinheiro no Japão, um pinheiro, uma árvore, né? Que é uma coisa meio mágica, né? Que quando cai a neve, quando termina o tempo da neve, as árvores ficam todas secas. E esse tipo de pinheiro aí, ele continua verde. Porque o caule, os galhos, né, as folhas dele são preparadas, primeiro, para se curvar com o peso da neve, então eles podem voltar, e também tem alguma coisa ali na folha que não resseca a folha, ela não seca. Aí ele volta lindo, maravilhoso, né? E eu sempre lembro disso, né? Quando a gente pensa que a gente está curvando e vai quebrar, eu acho que a gente tem que achar a nossa condição de deixar, né, a coisa viva, né? Os potenciais da gente atuarem. E um pouco isso eu gosto muito de contar para os alunos e mostrar para eles dos potenciais deles, que a dificuldade existe, que provavelmente não é só por conta da pandemia, mas provavelmente ele já tem um campo de disposição para ansiedade, que é legal ele cuidar disso, tratar disso. E com relação ao que ele tem que aprender a apresentar na universidade, então ele tem que cuidar dele para poder apresentar. Ó, a universidade não vai poder mudar a data lá que a gente tem que pôr nota lá no negócio lá para fechar o sistema, não sei das quantas. Então, eles têm que fazer parte disso, né? Isso é ensinar o real. É o real da dificuldade que a gente enfrenta a vida inteira, todos os dias, né? Tem uma fala do Freud que ele diz o seguinte, né? Ele cuidava muito dos neuróticos e tal. E ele falou assim: a gente cura a neurose do paciente para ele poder ter força para enfrentar a pobreza do cotidiano. O cotidiano é isso, né? Então, o nosso papel hoje é trazer essa moçada para o real de novo, né? E contando e falando com ele essas coisas, eles vão compreendendo e talvez se encontrando melhor. Isso foi assim um conjunto de pensamentos, Roseli, que eu tive na hora que você me fez o convite para falar sobre ansiedade e um pouco ligada aí ao nosso dia a dia, né, em sala de aula. E eu espero ter podido colaborar aí com vocês e fico mais um pouco, ou se vocês tiverem coisas aí para conversar, eu também posso me retirar e estou à vontade, Roseli e colegas.
Muito, muito obrigada, Berê. Tá vendo, pessoal? Por que que eu convido a Berê? Isso. É isso, em 25 minutinhos ela faz a gente pensar várias coisas, isso é muito legal. E achei muito bom, né, essa sua colocação sobre a questão do mundo real, e a gente tem vivido isso direto no Proato, né? Então, um aluno que está realmente vivendo dificuldades, a gente apresenta, né, Léo, várias alternativas, diz, olha, você pode ter um pouquinho de tempo a mais, você até poderia fazer a prova oralmente, já que está com um problema tão grave, o professor concordou, mas aí a mãe diz assim, não, sabe o que ele quer, o que ela quer? Uma prova com consulta, porque ela estava acostumada a fazer prova com consulta na pandemia. Bom, aí não dá, né? Outras que dizem, né, Léo, que gostavam da prova coletiva, que era a prova feita na pandemia, que era coletiva. Mas agora o mundo real não é prova coletiva. Eu tive uma experiência interessante no 7º semestre de psicologia. Eu dei uma atividade para eles fazerem ali, e vários falaram, professora, mas a gente não pode digitar, levar, digitar e mandar para você, porque eu não lembro mais como que escreve, demora, a minha mão dói para escrever, né? Eu não lembro sinônimo, porque eu pegava sinônimo no Google, então eu não estou lembrando agora sinônimo, eu fico igual a palavra. Então é isso, né? O mundo real é aquele que a gente precisa escrever, que psicólogo de vez em quando precisa escrever, além do computador. Então eu achei muito, muito bacana pensar isso e com o equilíbrio de não desqualificar o que acontece com os nossos Isso, alunos. sem Por dor. outro lado, lembrar, e eu tenho falado isso bastante, que a gente tem uma responsabilidade grande quando a gente dá um diploma do Mackenzie. Então, estas questões vão sendo cuidadas, mas a aprendizagem, a garantia da aprendizagem é o nosso objetivo como universidade, né? Uhum. Então, eu acho que achar esse meio, esse caminho aí é sempre uma arte, e acho que você nos ajudou a pensar. Vou abrir aí, se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, eu falei já. E agradeço mais uma vez. E os nossos planos de ensino, né? Eles são a nossa salvaguarda, né? Sim, Então, o que a gente combina, né? A gente pode flexibilizar muito, mas em cima do combinado, isso ajuda demais a gente. isso. E esse negócio da escrita, eu pedi a autoavaliação bimestral escrita à mão. Eu pedi para eles escreverem sobre eles no curso à mão. Eu não vou te dizer que foi uma reação boa, mas foi divertido. Carol, pode falar. Bom, Berenice, eu adorei a sua colocação. Escrevi 3 páginas aqui, tá? Escrevi bastante. Era algo até que eu ia trazer, porque ontem foi bem legal. Eu estava numa aula e uma das alunas sabe que eu sou do Proato. Ela falou, Pro, posso falar com você? Eu achei que ela viria me trazer um problema dela. E ela falou assim, Pro, eu vim fazer uma DP de manhã e de manhã tinha muito aluno chorando no banheiro. Você podia divulgar um cartaz no Proato no banheiro, porque é onde as alunas estão indo para chorar. Eu falei, mas por que eles estão chorando? Porque, na verdade, na engenharia, a partir do 3º ano é de manhã. Então, esses 2 anos, eles estavam online. E agora, eles estão tendo uma nota muito baixa, né, na engenharia. E aí, eles saem tudo para chorar no banheiro. Daí, ela falou realmente isso. Falou, eles estão bem ansiosos, tal. Ela não está tanto, por quê? Ela já tinha vindo de uma questão presencial, depois foi para online, então ela já está acostumada com essa questão de prova. Mas ela falou que ficou com muita dó, né, da ansiedade que esses alunos estavam. Então, eu achei bem legal a sua fala, às vezes, se puder reunir os alunos ali ansiosos, né, para ouvir um pouco o que é e como resolver essa questão do sentir e tal. Eu achei muito legal. Parabéns aí pela sua abordagem. Obrigada. Lia. Oi, agradecer também a tudo que você falou, Berenice, muito agradável te ouvir, uma delícia. E assim, aliás, eu pretendo, quando receber a cópia disso aqui, eu vou pessoalmente mandar isso para todos os professores do direito, porque a gente tem uma crise real, assim, de aprendizagem, uma coisa muito grave.
tem ali o pessoal de, quer ver, quinto, sexto, sétimo semestre, praticamente não teve aula, digamos assim, na faculdade. E a gente percebe que eles simplesmente não assistiram à aula. Mas, gente, é que eu não posso dar um exemplo do erro que não... Eu acho que tem um que é fácil de explicar para vocês. Por exemplo, artigo 121 do Código Penal é o homicídio. A pessoa escreve assassinato, percebe? Assim, não domina nem o linguajar jurídico, digamos assim, as categorias de pensamento do direito. Tá uma coisa, assim, bastante difícil. Assim, muito, nós estamos muito preocupados, mas assim, severamente preocupados. Eu ainda dou aula no 8º e 9º, né? Então, é um pessoal que já estava mais assim, já tinha mais jogo de cintura de aula, né? As turmas voltaram para as aulas presenciais bem razoável mesmo, sabe? Assim, conversando super bem. Eles fizeram prova agora, eu achei as provas, assim, não é uma coisa que se diga, nossa, que maravilha, mas assim, achei bastante razoável, né, o resultado. Mas nós estamos muito preocupados com isso e com essa questão também, que eu acho tão difícil, de pai e mãe. Nossa, a gente vê acontecer coisas, a gente tem um caso grave de uma menina que tem uma doença neurológica que causa muitas dores, e a mãe da menina insiste que ela precisa se formar. E ela não vai conseguir acabar esse 10º semestre, e ela exige, eu falo para ela assim, olha, fale com fulano de tal. Ela responde assim para mim, estou aguardo, sabe assim, tipo exigindo que eu resolva para ela, né? E a gente tem essas duas coisas, mas, sinceramente, essa coisa do déficit de aprendizagem, e eu quero mostrar isso para os professores, para eles compreenderem o que acontece. Porque não é só que a pessoa não assistiu à aula. Por que ela não assistiu? Né? Isso. Sabe? Perfeito. Não é assim, que vagal, digamos assim. Perfeito, é. Não é, tudo bem, ok, não assisti, mas por que desinteressou? O que aconteceu? Né? Mas então, por isso eu te agradeço muito, assim, você me trouxe essa reflexão, que eu acho que é bastante importante eu conversar lá com meus colegas, o pessoal está apavorado, real mesmo, nós estamos meio no desespero, a Gisele é do direito também, não sei se acontece isso lá, a gente tem visto assim, uma dificuldade enorme. Esse pessoal, se a gente fala muito de exame da OAB, esse pessoal não vai passar, já não vem passando, mas não passam. Gente, assim, tá muito grave a coisa. É só Acho isso, que então. não é uma questão só do direito, né? Vou passar para a Gisele, que é lá do CCT, Berê, lá de Campinas. Oi, Gisele. Depois a Luciana. Oi, boa noite. Muito obrigada, viu, Berenice, pela palestra, foi muito boa. Eu achei que ela foi, assim, pegou exatamente no ponto. E eu queria só falar duas coisinhas. Seria muito bom que a gente ampliasse essa reflexão para um grupo maior de professores. E vou dizer por quê, tá? Talvez início de semestre, né? Algo do tipo. Aqui, na volta, nós tivemos uma preocupação muito grande no curso de Direito, né? O Márcio também é do Direito do Alphaville, né, Márcio? Então, mas porque assim, vigora um pouco aquela ideia um pouco punitivista, agora eles precisam, eles ficaram na folga, agora a gente vai resolver a coisa. Então, aí a gente, o coordenador, que é uma pessoa aqui daqui de Campinas do Direito bem sensível, ele falou, Gisele, vamos conversar um pouquinho com os professores, né? Para tentar mostrar isso que você está falando, que é essa coisa de a gente tem que ter um olhar para ele, mas a gente tem que mostrar a realidade. Só que assim, um professor veio me falar essa semana, mas vocês estão falando para a gente aliviar? Eu falei, mas eu não falei, a gente não falou para aliviar. Então existe uma dificuldade de compreender a coisa, né? Eu acho que explorar um pouco mais, porque não foi uma palestra que a gente fez lá, a gente só conversou, né, dessa volta, né? Na verdade, a gente queria sensibilizar os professores para que eles fossem mais
atentos, né, pudessem trabalhar com um pouco mais de humanidade, até dizendo assim, né, com afeto, como você falou, né? E teve gente que ficou indignada porque aí ia facilitar. Eu falei, não é para mudar a qualidade a pessoa tem que ser avaliada, mas quem disse que tem que fazer uma prova daquela que tem um tempo super apertado, ou que vai... Tem gente que a gente escuta, vou ferrar os alunos, né? Eu já falei que vai ser duro, agora acabou a mamata. A gente ouviu essas coisas aqui, né? Então, era só isso. Eu queria te parabenizar e Roseli, vamos ver se a gente consegue ampliar isso, né? Aquela palestra aqui de Campinas, trazer essa reflexão, ela é muito boa. Obrigada, viu? Foi um prazer. Combinado, Gi. Nós tivemos uma reunião bem bacana lá com os professores do Direito de Alphaville, né, Márcio? Então, a gente está planejando isso para o segundo semestre, sim. Luciana. Oi, Berê, obrigada. Sua fala foi incrível. E eu faço também das palavras da Lia, enfim, da Gisele, as minhas palavras, né? E ainda complementando com uma questão que é muito lá da arquitetura, né? Vocês estão falando dessa dificuldade, né, da escrita reduzida, ou dessas escrituras, né? E o sinônimo e tal, mas na arquitetura ainda tem mais uma questão da percepção espacial, que nesse enclausuramento, né, como a professora Berenice falou, os alunos perderam a noção da percepção espacial. Isso é gravíssimo lá na arquitetura, né? Para pensar o espaço, para perceber o espaço, para compreender relações simples de medida, como se o corpo tivesse esquecido. E eu acho que o corpo esquece, né? Porque tem uma memória corporal nisso. Então, assim, só para acrescentar mais uma questão, e eu concordo com todas que foram colocadas, né? Ainda temos essa. Parece que, né, precisa pouco a pouco entender o que é estar na realidade do mundo e não na virtual, que é real e que tem uma experiência de corpo. Né? Então, isso, enfim, só para acrescentar mais uma coisa e agradecer mais uma vez, que foi incrível, e também acho que nossos professores, coordenadores, diretores, todos precisam também de uma orientação. Acho que estamos todos perdidos, porque assim, fomos jogados primeiro no enclausuramento e agora jogados na volta, e não há transição, é jogado mesmo. Né? Então, todos precisamos de algum tipo de acolhimento, né? De apoio, eu acho que é isso. Sabe, posso falar uma coisinha, Rô? Que vocês falaram, né, Luciane, Gisele, assim, uma coisa de um endurecimento, né, de dizer não, agora eu vou ferrar o aluno, etc., é um polo. Outro polo é uma outra palavra também que eu acho que a gente, como educador, tem que tomar muito cuidado, que é a palavra empatia. Ai, tem que ter empatia, como se empatia fosse uma coisa que você tem que se submeter totalmente à fantasia do outro, e aí você é legal porque você compreendeu, porque calçou o sapato do outro, saiu andando com o sapato do outro, então você viu que ele não é isso, aquilo. A empatia não é isso, né? Então, esse meio de caminho entre esse endurecimento e essa falsa conceituação, essa errônea conceituação de empatia é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, muito. Observar bastante. E aí, essa questão do espaço-corpo, né? Vocês devem ter ouvido isso dos alunos de vocês. Eu nem vou porque eu engordei, eu tô com vergonha, porque meu corpo, porque meu corpo, porque meu corpo, porque meu corpo. Então, perpassa por tudo, pelo esquema corporal, né? Que é o desenho do corpo, a pessoa fica se vendo o tempo inteiro. Chegou um momento em que eu aprendi a tirar a minha imagem do Zoom, né, tal, para eu não ficar me vendo, porque eu não aguentava me ver mais. Falei, gente, é narcisismo demais, né? E a gente fica se olhando e se vendo e criando imagens sobre a gente. Quando a gente vai submeter isso ao outro, a gente vai inseguro. Os nossos alunos também estão vivendo isso, que impacta em saber qual que é o espaço do outro, qual que é o meu espaço, como é que o outro está vendo o meu espaço, como eu estou vendo o do outro.
né? Então, como isso se infiltrou no geral da comunidade humana, né? Muito interessante isso que você falou, me remeteu a esse pensamento. Obrigada. Vou passar para a Poliana, mas eu queria pensar uma coisa, né, pensando nisso que a Beri falou agora. O bacana é pensar a condição, a capacidade que o humano tem de readaptar-se. Muito legal. Né? Quer dizer, estava ruim, aí vai ficando melhor. Eu não sabia que a minha esquerda funcionava tão bem. Né? Então é isso, eu nunca precisei muito dela, agora eu preciso mais. E acho que a gente pensar isso e conversar sobre isso com os meninos, que vai voltar, vai ser devagarzinho, vai precisar de ajuda, de ajuste, mas não vai ficar estagnado. O humano tem essa capacidade linda de se reinventar, de buscar de novo aquilo que perdeu. E aí acho que a gente vai conseguindo também ter um pouco de esperança, né? Porque senão a gente quase que desanima diante de tudo isso. Poli. Bom, primeiro queria agradecer, Berê, por essas palavras que fazem a gente refletir tanto. Eu queria trazer 4 pontos como uma pessoa que é educadora por formação e trabalha com TI, né? Bom, primeiro, aulas online, gente, são muito cansativas, aulas de 1h50, né? Então, para qualquer um, além de tudo, os professores não tinham preparo, cada mídia é uma mídia, então isso também contribuiu para reduzir o interesse dos alunos, né? Claro que também, se você pode assistir em outro momento, por que não ter uma satisfação instantânea fazendo outra coisa mais divertida, não é? E o digitar e o escrever é uma das coisas que eu acho que eles vão ter que mais exercitar para voltar, né? Porque escrever usa outra área do cérebro diferente do digitar. E eles passaram a não escrever mais, não anotar mais nada, porque, afinal de contas, tinha os slides, tinha a aula. Para que eu vou anotar? Eu sempre digo para os alunos, nem que você tire uma foto, você tem que escrever sobre o porquê que você tirou aquilo. Você tem que contextualizar para você. E muitos deles passaram a exercer aquele que, para mim, é um dos maus do século, que é a multitarefa. Nós nunca fomos multitarefa e nunca seremos. A gente sempre divide a nossa atenção. E eles não entendem que, ao fazer isso, eles não estão, de fato, prestando atenção na aula e que isso é um prejuízo muito grande à formação. E tem ainda a questão das grades curriculares, né? Que é o desespero dos coordenadores. Então, como é que vai fazer com o conteúdo desse tempo que os alunos faziam em casa, que eles trocavam os exercícios, as provas entre eles e foram muito bem, como a Gi estava colocando aqui e também a Luciana, né? Então, são desafios e muitos deles, na área de exatas, eles vão ter notas muito baixas esse semestre. Isso é uma questão que os professores têm pedido, pelo menos lá na FCI, que os alunos estudem, que eles tentem fazer os exercícios sem olhar mais nada, mas é sempre uma tentação, né? Essa questão da multitarefa é um dos ingredientes que geram ansiedade. E eles têm um pouco de orgulho disso, né? De falar, não, você não consegue, professor, mas eu consigo ouvir, prestar atenção, fazer outra coisa, né? E várias. Aí, sabe o que eu faço, Rô? Eu saco um artigo americano que fala do problema das pessoas que multitarefam enquanto dirigem e o perigo que é isso de atropelar os outros ou bater o carro. Eu falo assim, olha, tá aqui, ó, tem uma ressonância magnética mostrando o cérebro da pessoa. Falo assim, não acontece isso, não. Eles têm um orgulho danado, infelizmente, mas isso é uma cultura da sociedade, né? A mídia fala muito isso para eles. Ai, vocês são geração digital é multitarefa. Ok, mais alguém? Léo, André, alguém da equipe quer comentar alguma coisa? Consegue falar daí? A gente consegue ouvir? Acho que sim, né? Ouvir. Agradecer a professora Berenice, que eu fiz psicologia no Mackenzie, todo mundo sabe, eu já passei por muitos problemas de ansiedade também,
E a Berenice foi uma das pessoas que eu recorri lá no terceiro semestre, né? Faz bastante tempo, né? Mas só um comentário, na verdade, aqui no Proato, a gente lida o tempo todo com essa coisa de colocar o aluno na realidade, né? De fazer ele refletir sobre o processo de formação dele, o processo de inserção dele posterior no mercado de trabalho, e a vida ela vai cobrar. E é um trabalho tão assim difícil de fazer, né? Porque eles já vêm com uma lógica diferente da lógica institucional, que a gente estava até comentando sobre isso hoje, eu e a Andréia, direitos, né, sobre a necessidade que eles têm de se colocar ali, de colocar seus direitos, e os deveres fica de lado. Então é muito nesse campo da imaginação, né, da fantasia mesmo. E tirar esse povo da fantasia é muito trabalhoso, né? Mas é bem interessante. A gente tem feito uns grupos aqui com a Andréia, que vai falar daqui a pouco, psicopedagoga, e a gente ouve cada história, assim, essas que vocês escutam em sala de aulas e a gente escuta os bastidores, né? Então é bem interessante, né? Eu fazia prova coletiva e agora vou ter que fazer prova individual. Mas é um trabalho que eu acho que os professores devem fazer, né? Às vezes a gente fica com medo de alguma maneira, o aluno traz um laudo, traz um diagnóstico, e isso acaba sendo um álibi, né? Para justificar uma série de negligências até, mas trazer eles para o real é importante, com muito cuidado, e essa coisa da empatia que a professora Berenice falou, eu acho que é bem interessante, porque os alunos chegam com isso aqui também. Né? Como assim eu fui ao Proato, falei com o psicólogo e não consegui o tempo a mais? Então, eles não têm empatia. Né? Eu já escutei isso. Eles não têm empatia. Então, o Proato, na verdade, é de fachada. É difícil você mudar essa mentalidade, mas é possível. E a gente está fazendo um trabalho de formiga, mas, ao mesmo tempo, um trabalho coletivo com os professores, principalmente, que são aqueles que estão na linha de frente. Então, muito bem colocado, professor Berenice. Estou muito contente aqui com o reencontro. Obrigada, Leônidas. Bom, Berê, muito obrigada. A gente vai passar só umas informações agora para eles. Você fica à vontade, se quiser ficar, se quiser sair, você fica à vontade. E eu vou passar só algumas coisas para a gente fechar. Tá bom, então me despeço, agradeço a vocês e foi um prazer muito grande, adorei conversar com vocês, tá bom? Um beijo, bom trabalho. Obrigada, Berê. E aí fica a responsabilidade de cada um de nós de multiplicar essas informações, é isso. Tá bom. Beijo, tchau. Tchau. Bem, eu queria passar, são poucas coisas, porque nós já estamos com o nosso tempo aí, né? A primeira, uma coisa que a gente tem percebido lá é a importância de que as informações, principalmente sobre os alunos que têm questões sensoriais, né? Alunos cegos, alunos surdos, que implicam em muitas adaptações e dificuldades, é importante que vocês, né, nos ajudem passando as informações, os links de palestra para os professores dos semestres seguintes, porque o que a gente percebe às vezes é que a gente faz uma reunião com os professores daquele semestre, dá super certinho, eles ficam muito mais assessorados, e daí depois o aluno muda de semestre, e aí os outros professores retomam numa direção um pouco diferente daquilo que a gente tinha combinado. Então, eu não sei direito como é que a gente pode sistematizar essas coisas. Marcelo tem feito isso lá, a Suzete acho que tem visto, né, lá da fisioterapia, sistematizando algumas coisas que depois os professores seguintes, dos semestres seguintes, possam ter a informação. Acho que isso é importante. Que mais? Nossa próxima reunião será dia 9 de junho. Vamos ver se, quem sabe, a gente consegue fazer uma reunião presencial. Já 9, já passou o dia de entregar nota. Quem sabe a Gi, o Márcio podem vir. Vamos ver se a gente combina aí para conseguir fazer uma reunião, da gente poder falar oi direito, né? E se abraçar e se ver, tá? Eu acho que já dá quase para se abraçar. A gente põe máscara, se for o caso, mas se abraça. Que mais? Tempo e formato de prova são decisões dos professores. Nós temos insistido nisso. A gente tem visto, né, cada solicitação esquisita que chega no Proato, e aí, se o Proato não atende, fica essa questão que o Léo falou, né? O Proato não está ajudando. Mas é porque
o professor é que tem que dizer. Essa família que pediu uma prova com consulta, a informação que a gente deu foi, se o professor vai fazer uma prova que todos podem fazer com consulta, beleza. Agora, se é com consulta só para quem vai ao PROATO, isso não está certo. Isso não é trazer para a realidade, como a Berê colocou, né? A gente vai achando outro caminho que favorece, que facilita, e isso não é o caminho que o PROATO quer ir. Então, eu tenho maior respeito pelos professores, tenho dito isso muitas vezes, e eu quero a ajuda de vocês nesse sentido. Claro que a gente, às vezes, dá uma orientaçãozinha, indica, olha, acho que dá para esse aluno aqui, acho que cabe um tempinho a mais. Agora, quanto tempo em cada prova? Eu acho que o professor que conhece os alunos vai tendo essa ajuda. E vocês vão intermediando isso junto com a gente, né? Tem professores mais sensíveis, outros menos, a gente vai achando o melhor caminho. Que mais? Quanto mais alinhados nós estamos com os representantes, mais fácil a gente chega a soluções. Então, nós temos visto que alguns representantes que nos colocam mais no jogo aí, que vão dizendo, olha, tem esse aluno, o que a gente faz? Vamos junto, vamos pensar junto, porque nós não temos todas as respostas, não tenho essa pretensão, nem equipe. Então, acho que é bacana a gente estar aprimorando isso, né, para cada vez mais aí para os semestres seguintes. Vou pedir uma outra coisa importante, um relatório das ações que vocês realizaram nas unidades, tá? Tanto aquelas conjuntas, né, que nós realizamos juntos, como aquelas que vocês assumiram lá, que vocês atenderam, né, um histórico daquilo que foi esse semestre, tá? Eu acho que isso ajuda para vocês, primeiro para perceber quanto que fizeram, né? A gente faz muito, às vezes se não sistematiza, parece que não, e também para o PROATO, acho que isso é importante. Então, eu vou pedir que até 17 de junho, tá bom, 17 de junho, né? Que já passou, entrega de nota, a maioria, tem PAF ainda, prova final, mas são menos alunos, eu acho que dá. E, por fim, vou passar para a Andréia, um minutinho aí para a Andréia e o Léo, para a gente não atrasar muito, falarem sobre os grupos. Tem sido uma experiência bem bacana, mas como eles é que estão liderando essa parte, eu estou ficando mais junto, mas não tão na frente, eu acho que eles podem comentar um pouquinho e depois vou passar para a Neide para falar de uma campanha que eu quero a ajuda de vocês. E aí a gente fecha. 5 minutinhos, Léo, possível? Não, rapidinho. A Andréia vai falar a maior parte, ela organizou os grupos, eu estou participando da maioria deles. Inicialmente a gente começou de forma online, né? Os primeiros grupos, depois, enfim, utilizamos a nossa salinha, que a gente fez uma reintegração de posse, lá pediu uma reintegração de posse, agora está na sala de novo, novamente. E essa salinha tem sido bastante útil também, não só para os atendimentos individuais, mas principalmente para os atendimentos em grupos. E a gente tem, assim, eu acho que um período experimental, piloto, para a gente também ter um pouco mais de percepção a respeito do que eles constroem, a respeito das experiências acadêmicas, a vivência deles nas unidades acadêmicas, e a gente tem visto muita coisa bacana. A gente tem visto, inclusive, o oposto daquilo que se apresenta muitas vezes nos laudos que a gente recebe lá, né? Uma funcionalidade muito mais assim acentuada do que aquele laudo diz. Então, o laudo diz uma coisa e a gente vê outra. A Andréa vai contar um pouco mais detalhes, mas é bem interessante que a gente tem uma aluna da arquitetura, e que ela chegou lá com uma série de demandas, ansiosa e tal, e aquele laudo gigante. E a gente descobriu que ela é uma líder nata, assim, né? Uma menina, acho que a Luciana até já sabe quem é. É uma menina, assim, que está super à frente. Então, esses grupos também têm essa visão, esse objetivo de potencializar, e a partir do coletivo, né? Da troca e das experiências e dos afetos, né? Que também fazem parte aí da subjetividade. Vou passar aqui para a Andréia, não sei se eu viro. A Andréia está aqui. Nós estamos adorando brincar nessa tecnologia que a gente não conhecia, né? Não, eu acho que o mais importante nesse momento desses grupos, primeiro, é dar a eles a possibilidade de reaprender a trabalhar em grupo.
tá, gente? Então, de forma muito simples, é isso que a gente tem feito aqui, né? Quer dizer, como é que se trabalha em grupo? Como é que efetivamente se faz um trabalho, né? Então, quando eles vêm para cá, às vezes em situações muito diversas, mas às vezes dentro de um mesmo curso, quando eles têm que apresentar o trabalho deles, né? Eu estou sempre aqui num lugar de que eu não conheço mesmo. Eu não conheço da arquitetura, eu não conheço da engenharia, então eles têm que me contar. Eles precisam elaborar esse processo para contar. Então, eu falo para eles, olha, fala de uma forma clara, porque eu preciso entender. Então, isso exige minimamente uma organização, né? Uma organização de estudo, né? E quando eles vão contando, de fato, tem duas coisas que são relevantes. Eles vão dizendo aquilo que eles sabem, efetivamente, e a gente também vai ajudando a reconhecer aquilo que a gente não sabe, que precisa estudar, e não tem um outro jeito. Né? Então, reassumir esse compromisso de que é necessário estudar, que estudar exige tempo, né? Que não é uma atividade simples, ficar 2, 3 horas estudando, não é simples isso. Como é que você responde a tudo isso? Então, eu considero que são procedimentos muito elementares, mas que facilmente, quando ajustados, eles dão respostas muito ágeis, né? Então, a gente começou com esse grupo piloto das meninas da arquitetura, que responderam muito bem, que eu acho que vão terminar bem o seu trabalho. Ontem mesmo teve aquelas, né, porque aí depois uma conseguiu estágio, então a gente não conseguia conciliar o horário. Então, ontem ela veio aqui com o computador para me contar tudo, e ainda, será que vai dar tempo disso, né? Então, às vezes, são mínimas organizações que de fora você diz, olha, você está empacado aqui, né? Isso que está empacado, dá para ir fazendo outra coisa enquanto isso está empacado? Veja, uma pergunta muito básica. Ela diz, dá. E eu falei, então, vamos fazendo essa outra coisa? E, veja, é muito básico isso que eu estou dizendo para vocês. Vamos fazendo? Que coisas são essas que dá para fazer? Então, é quase fazer check-in, sabe? Isso. Tá. Isso não interfere? E essa ideia pode ser que isso que esteja empacado, justamente porque você se distancia um pouco, né? Que é que ela falava, porque tem uma hora que acontece alguma coisa. Eu falei, isso. Essa coisa que acontece precisa de um tempo. E, às vezes, o tempo não é a execução repetitiva da mesma ação, né? Então, eu acho que é isso, né? E no caso dessa jovem, que é a Débora, que é uma figura, né? Ela é o tempo inteiro uma das melhores surpresas desse sentido, né? Desde a negociação de que ela precisa de um tempo maior para apresentar, para fazer determinada coisa. Eu falo, uma semana, quanto por cento você já fez disso? Ela falou, eu acho que até terça dá. Olha, que de repente eu consigo entregar até antes. Então, poxa, muito legal. A conversa que ela mantém comigo no WhatsApp, que não é uma coisa que a gente faz sempre, né? É muito raro. Mas por que isso foi importante? Porque eu precisava ver ela escrevendo, né? Então, e tem, de fato, né? Tem uma comunicação entre eles que ela colocava SS. Eu falava, o que é isso? Eu falava, não sou desse tempo. Ela falava, sim, André. Eu falava, tá. Não basta ser um S só, tem que ser 2. Né? Então, mas uma escrita onde eu mostrava para o Léo, eu falei, olha, perfeita. Aquilo que um momento disse, que ela era uma pessoa dislexa, quer dizer, muitas coisas vão caindo abaixo, né? E para ela mesmo, fundamentalmente, né? Então, ela se encontra e vai... Ela não é, né, só a pessoa perdida, entende? Que não sabia muito bem o que fazer. Né? Então, eu acho que é isso. A ideia é que a gente amplie cada vez mais esses grupos para o segundo semestre, há critérios que a gente também foi observando que são importantes para a composição desse grupo, para que a gente tenha cada vez menos os encontros individuais, a não ser que sejam efetivamente necessários, porque agora mesmo surge gente que a gente nem imagina, né? Então, isso tem que ser individualmente mesmo, daqui para frente, né? Você fala, quem é essa pessoa? Você já atendeu? Não analisa, né? Não, nunca teve por aqui. Então, tem um primeiro encontro de final de semestre que é característico, né? Acho que é isso. Ok. Vou passar para a Neide, para ela falar rapidinho aí sobre uma campanha que a gente quer, ajuda de vocês, porque eu tive informação sobre um espaço que atende crianças e que as crianças estão chegando com muito pouca roupa nesse frio, e aí a gente resolveu fazer alguma coisa
Estamos organizando aí um Mackenzie voluntário, mas enquanto isso já vamos anunciando. Vai lá, Neide. Na tecnologia. Então, como a professora falou, é um instituto que ele chama Ação e Proteção. Esse instituto ele atende 3.000 crianças. Nesse período de frio, as crianças estavam chegando nas creches praticamente sem agasalhos. E aí procurou a professora Roseli de como o Mackenzie poderia ajudar. A gente abraçamos a causa, estamos aí desenhando o projeto e em parceria com Mackenzie Voluntário. Mas, enquanto isso, a gente pede apoio de vocês para que isso, né, a corrente fica maior, ver como vocês podem nos ajudar e, se conseguir alguma arrecadação, trazer aqui para o PROATO. E, em cima disso, a gente está também pensando em envolver nossos alunos, aqueles que precisam de horas complementares, e, de repente, a gente envolvendo esses alunos também ajuda ele nas suas questões aí, né, de ansiedade, de diversas situações. E, enquanto isso, a gente está aqui na expectativa que o projeto seja bem sucedido. Acho que era só isso. Isso, é um instituto que atende 13 creches, em situação de extrema vulnerabilidade, e eles precisam de roupinha de criança de 0 a 6 anos. Eu sei que a gente, né, na universidade é muito difícil, então nós estamos fazendo aí, tentando uma parceria com a educação infantil, que é onde tem os irmãozinhos com roupa com esse tamanho. Fiz uma campanha aqui no meu prédio, foi muito legal. As pessoas do prédio levaram lá, tem um netinho e tal, e levaram um monte de roupa lá, e aí eu vou levar. Então, acho que assim, não dá para imaginar criança com frio, né? Então, não é exatamente a missão do PROATO, mais ou menos, né? Porque é missão de Tem uma cidadania. arte que a gente pudesse compartilhar nas redes sociais, uma arte disso Tá. aí? Tem, o Léo já Sim. fez até, é que a gente está esperando, Mackenzie, você sabe, né? Tem que esperar para ver se aprova, para ver se Mackenzie pode, né? Enquanto isso, eu já vou fazendo aí uma confusão e a gente vai mandar assim. O Léo já até fez uma arte. Tá? Aí é uma forma Roseli, boa de fazer um barulho grande. Né? E o pessoal do até design que não os nos alunos... escute. Se vai num ritmo muito lento, não precisa mais, que o inverno passou. Né? Fala ali. Roseli, como eu faço parte de uma instituição beneficente, que a gente trabalha muito, eu posso... eu não participo dessa campanha, assim, eu não participo, mas o pessoal lá, eles pedem uma certa arrecadação em dinheiro, porque a gente tem um lugar que a gente compra moletomzinho, desde pequenininho até maior, por um preço muito conveniente, porque é uma batelada, né? E eu me disponho a perguntar lá direitinho como é que eles trabalham isso, e aí eu mando para você, tá? Como eu não mexo com essa parte, mas existe, e a gente dá muita roupa para muita criança, então eu vou perguntar para eles aonde que compra, se pode me explicar onde é, e eu passo a informação para vocês, tá bom? Legal, muito legal. Quem sabe aí a gente... estão acostumados, tudo com nota fiscal, tudo bonitinho, porque como nós somos uma instituição beneficente, assim, tem que ser cuidadoso. Tem isenções, é tudo super cuidadoso. E essa instituição que eu estou falando é muito séria, porque tem muita gente por aí fazendo coisa errada, né? Mas eles são muito sérios, e eu fiquei muito tocada aí de saber que as crianças estão com pouca roupa nesse frio que tem feito, que virá, né? Então é isso, meus queridos. Muito, muito obrigada. Eu acho que eu ouvi muito pouco vocês hoje, mas é que eu quis trazer a Berê, e eu sei que quando a gente tem, né, uma pessoa participando, fica um tempinho menor para a gente não esgotar muito tempo de vocês, de aula e tudo mais, tá bom? Agradeço muito, agradeço o carinho aí de todo mundo me dizendo que estava esperando uma boa recuperação. Deu certo mesmo, as orações aí, porque eu estou ficando bem boa logo, logo. E aí a gente volta a se encontrar. Tá bom? Muito obrigada. Beijo para vocês. A Neide tem uma surpresa. Eu esqueci. Pessoal, nós preparamos um lanchinho para vocês e um mimo, né? Quem não veio para a sessão de vocês que estão aqui no
Campos, pode passar a qualquer momento no Proato e pegar o seu. Tá bom? Tá bom? Obrigada. Comestível, Obrigada, pode viu? comer tudo, menos o papel. Eu palitinho. Obrigada. Iniciativa da Para Gisele, né? a Gisele, para o Márcio de Alphaville e para o Vinícius também, A gente manda. a gente vai mandar pelo carro, pelo malote, tá, Gi? Aí você pega lá. Eu acho que vai sair. Beijo para vocês. Muito Obrigada, obrigada. Roseli. Melhoras. Tchau, tchau. Obrigada.